Meu nome é Daniel Lane, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série que eu desenvolvi para apoio ao curso de Fundamentos de Desenho Técnico. Neste vídeo vou falar um pouco sobre a cotagem de desenhos técnicos. Então, a cotagem ela pode ser classificada entre funcional, não funcional e auxiliares. As cotas funcionais são aquelas mais importantes, que dão exatamente a dimensão do objeto e fazem com que esse objeto funcione adequadamente. Então, por exemplo, aqui temos um parafuso, né? Esse parafuso ele tem uma rosca e essa rosca ela vai ter uma medida. Essa medida, para que ela se adeque ao furo roscado, né, que nós temos aqui, ou seja, para que essa rosca ela seja compatível com esse furo roscado, ou seja, se ele é compatível, ele vai encaixar. Então, para que ele seja compatível, ele tem que ter a mesma dimensão, ou seja, o mesmo diâmetro e as mesmas características. Então, essas informações, né, como diâmetro, são funcionais. Já o tamanho, por exemplo, aqui, né, de uma sangria que eu tenho na minha rosca, né, no meu parafuso aqui, ou o comprimento total do furo, ele é não funcional. Por quê? Porque ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, que não vai trazer nenhum prejuízo à utilização desse conjunto, certo? Então, nós temos aqui uma cota funcional, que é o tamanho da rosca, o tamanho útil da rosca, ou seja, não pode ser menor do que esse tamanho, porque senão o parafuso não vai entrar adequadamente. Mas o comprimento do furo ele pode ser um pouquinho maior, um pouco menor, então essa cota é não funcional. Temos também as cotas auxiliares. As cotas auxiliares são aquelas que não precisariam estar ali, mas são colocadas para facilitar alguma análise. Por exemplo, ela é muito comum ser utilizada em comprimentos totais. O comprimento total eu poderia facilmente conseguir através da somatória de outras cotas. Mas foi colocada uma cota auxiliar para realmente facilitar a identificação desse comprimento total. Todas as cotas elas têm a sua importância, principalmente quando for feita a construção das peças. Então, para fazer essa cota, a gente tem alguns elementos de cota que são muito importantes. O primeiro deles é a cota propriamente dita. Essa cota, ela vai identificar exatamente o tamanho daquele objeto, daquela parte que está sendo cotada. Então, aqui nós temos a cota, que é exatamente o número 45, né, que vai me dar a distância desse ponto a esse ponto. Ah, mas a cota está em qual unidade? A gente tem que ver na legenda do documento, do desenho, para poder identificar se essa cota está em milímetro, ou em metro, em polegada, ou qualquer outra unidade de medida. Temos também a linha de chamada. A linha de chamada, ela vai identificar quais são os pontos que eu vou utilizar como referência para a cota. Então, eu estou cotando nesse desenho exatamente desse ponto até este ponto. Então, essa distância vale 45. Temos também a linha de cota. A linha de cota, ela vai ser exatamente uma base para a cota. Ela vai ficar paralelo ao item cotado e vai ligar aqui, ó, a linha de chamada, a primeira linha de chamada com a segunda linha de chamada, que vão dar o início e o fim da cota. Para esses pontos de interseção entre a linha de chamada e a linha de cota, a gente vai colocar uma terminação, que no caso aqui é uma seta. A seta ela tem que ter um formato específico pela norma. Então, essa seta ela vai ter aqui
uma angulação de 30 graus, então ela não pode ser maior do que isso. E ela vai ter aqui uma linha estreita. Todas as linhas de cota, elas são estreitas. E essa seta, ela pode estar cheia, apenas com o traço externo, apenas com os dois traços da seta, e pode também ser um traço oblíquo ou uma bola. O traço oblíquo é mais comum em desenhos arquitetônicos e civis. A bola é mais utilizada quando não se tem espaço para a utilização da seta. Também temos dois métodos de cotagem. O primeiro método apresentado aqui é o método sobreposto e alinhado. Então, a minha cota ela vai ficar sempre sobreposta à linha de cota e alinhada a essa linha. Então, se ela estiver na horizontal, a minha letra vai ficar na horizontal. Se estiver inclinada, ela vai pegar a mesma inclinação da linha de cota. E se estiver na vertical, eu vou ter sempre a cota ao lado esquerdo da minha linha de cota. O segundo método, ele é o método interposto e horizontal. Então, no método interposto, eu vou interromper a linha de cota. Interrompendo a linha de cota, eu não preciso colocar essa cota inclinada. Eu vou manter sempre ela na horizontal. Isso facilita também a identificação e a leitura dessas cotas. Existem algumas boas práticas que a gente tem que falar também na cotagem. A primeira delas é sempre que possível cotar no círculo os diâmetros e os raios nos arcos. Então isso facilita a leitura quando necessária. Quando eu não posso cotar o diâmetro no círculo, eu posso fazer isso no furo ou no ressalto. Mas lembrando que a forma mais indicada é sempre cotar no arco realizado. Também devo evitar cotagens em linhas tracejadas. Sempre que possível, eu vou fazer cortes e cotar a peça cortada. Quem tiver alguma dúvida com corte, basta dar uma olhada nos vídeos. Eu vou deixar aqui em cima. Temos também algumas outras boas práticas com a cota propriamente. A cota, ela deve ficar sempre que possível no centro. Mas quando eu tenho uma linha de centro atravessando a peça, eu posso ter aqui um encontro dessa linha com a cota, o que não é o ideal. Então, nesses casos, eu sempre vou pegar a minha cota e vou trazê-la um pouco para o lado para evitar essa interseção de linhas com a cota. Devo também evitar ficar cotando muito longe do objeto. Sempre que possível, eu vou cotar perto, a uma distância de aproximadamente 1 ou 2 alturas de letra. Então, sempre que possível, eu vou cotar aqui perto. Lembrando também que a linha auxiliar de cota aqui, a linha de chamada, ela não vai tocar na peça. Além das cotagens de grandeza, nós temos que cotar também a posição. Vários tipos de peças têm ressaltos ou até mesmo furos. E esses pontos, eles têm que ser definidos. Mesma coisa quando eu estou fazendo um furo numa parede. Então, além de saber o tamanho do furo que eu tenho que fazer, eu tenho que saber a posição. É tão importante quanto. Então, eu vou ter que colocar cotas para posicionar o centro desse furo ou algum ponto ali daquele ressalto. Temos também a possibilidade de indicação de formas. As formas são circulares, quadradas, esféricas, entre outros. Então, eu posso colocar junto da cota
uma identificação aqui de diâmetro para dizer que essa parte do objeto é cilíndrica e evitar, inclusive, a criação de uma outra vista apenas para demonstrar esse formato. Temos também a possibilidade do quadrado, indicando aqui o formato dessa peça. Existe também a possibilidade da esfera, né? O raio pode ser esférico ou o diâmetro pode ser esférico. Então, é uma facilidade aí que é colocada, né? Uma possibilidade que é colocada na hora de dimensionar a peça. Temos também a possibilidade de colocar linhas de indicação. As linhas de indicação são linhas onde eu vou fazer algum tipo de escrita. Eu vou escrever algum texto indicando, por exemplo, a inclinação ou a quantidade de furos, né? Lembrando que eu posso colocar assim escrito 6 furos de diâmetro 4, ou eu posso colocar um X. Então fica 6 vezes diâmetro de 4. Então eu sei que aqui esse furo ele se repete 6 vezes. Na cotagem de círculos e arcos existe uma ordem de prioridade. Então sempre que possível eu vou cotar o diâmetro dentro do meu círculo. Se eu não tiver espaço, eu posso colocar a cota fora. Se eu não tiver espaço nem para a seta, eu posso jogar a seta para o lado de fora, apontando para dentro. E se não tiver nenhum espaço, eu simplesmente faço uma indicação, exatamente como a gente viu no slide anterior. Para os raios, eu utilizo a mesma coisa. Só lembrando que quando eu faço o dimensionamento de raios, é obrigatória a utilização do R, né? Que vai indicar que essa cota é de um raio. Na maioria dos casos, eu vou colocar as linhas traço e ponto, que vão indicar exatamente o centro desse raio ou desse círculo. Mas em alguns pontos, eu tenho dificuldade de colocar essa linha. Então, essa linha traço e ponto, ela pode ser substituída por traço ou em pequenos raios, como raios de curvatura pequenos, eles podem ser apenas indicados. Quando eu tenho, por exemplo, raios de adoçamento. Em alguns casos, os raios são muito grandes, então fica difícil colocar o centro dentro do desenho. Então eu posso fazer aqui uma quebra desse raio, informando aí que esse centro está fora do meu desenho. Esse centro é apenas imaginário nesse ponto. A cotagem ela pode ser feita em cadeia, ou seja, eu posso colocar uma na frente da outra, como é o caso desse eixo aqui, onde cada uma das partes é cotada aqui no comprimento. Eu também posso fazer a cotagem em paralelo. Na cotagem em paralelo, eu vou sempre utilizar um ponto como referência e todas as cotas vão partir dele, né? Eu posso utilizar uma referência ou duas referências. Também posso utilizar a cotagem aditiva. Na cotagem aditiva, eu simplifico essa cotagem, coloco um zero de referência e a partir dele vou criando outros pontos e colocando simplesmente o valor da distância até o ponto zero. Posso também fazer em uma direção ou em duas direções. Também existe a possibilidade de utilização da cotagem por coordenadas, principalmente quando eu tenho vários pontos e esses pontos eles têm aqui uma referência x e y, além de uma grandeza ou mais, né? E aí eu coloco uma tabela que vai indicar a posição e a grandeza de cada um desses pontos, né? Que no caso aqui são furos. Então ficamos por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.